Oi, bom dia! Estão animados essa semana? Então, hoje nós estamos iniciando a semana, segunda-feira, dia 15 de junho, né? Para nossa aula de matemática, hoje nós vamos utilizar o grupo número 4. O que nós vamos aprender hoje? Nós estamos trabalhando com os divisores, não é? Então, assim como nós fizemos os múltiplos, depois os múltiplos comuns e depois o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, nós também temos isso nos divisores. Então, nós aprendemos a fazer os divisores de um número, depois de mais números, ver quais são os divisores comuns, né? E agora nós vamos aprender a calcular o MDC. O que significa MDC? Máximo divisor comum, tá? Bom, que vamos usar as páginas 92 até a 95, e aí vocês vão fazer de tarefa a página 99, certo? Bom, então vamos pegar a apostila e abrir na página número 92. Deixa eu pegar a minha. E vamos lá, então, ver como é que nós vamos fazer para calcular o MDC. Então, uma professora de arte tem duas turmas de quinto ano. O quinto ano A possui 24 alunos e o quinto ano B é uma turma maior, com 32 alunos. Ela deseja fazer um trabalho envolvendo as duas turmas, mas sem que haja alunos das duas turmas em um mesmo grupo. Todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de alunos, sendo essa quantidade a maior possível, e sem que nenhum aluno fique de fora desse trabalho. Naturalmente, pensamos inicialmente nos divisores de 24 e 32, pois descobriremos de quais maneiras cada turma poderá ser dividida, tá? Então, olha lá, fez o conjunto dos divisores de 24, depois os de 32. Os divisores comuns, quais são os números que apareceram nos dois conjuntos? 1, 2, 4 e 8. Aí eu consigo calcular o MDC. Qual é, no conjunto dos divisores comuns, o maior número? O 8. Então, o maior número que eu posso dividir o 24 e o 32 é o 8. Tá? Então, a gente só precisa lembrar e prestar atenção nessa diferença. MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz na prática isso? Então, exercício número 1. Em atividades anteriores, apresentamos a ideia do mínimo múltiplo comum, MMC. E nesta atividade, discutimos a ideia do máximo divisor comum, MDC. As ideias de mínimo e máximo podem ser confundidas, caso não se compreenda bem o conceito de cada uma delas. Então, nós vamos discutir algumas questões. Virou a página, pode colocar a data. Letra A. Por que não existe um máximo divisor, um máximo múltiplo comum de dois ou mais números? Por que vocês acham que não tem? Máximo é o maior. Máximo múltiplo comum de dois ou mais números. Por que vocês acham? Que não, olha, eu estou afirmando, não existe máximo divisor, máximo múltiplo comum entre dois números. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Como é que eu vou saber qual é o maior?
Não dá para saber. Impossível. Então, por que não existe? Porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Por isso. Então, pode responder aí. Porque o conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Certo? B. Por que é possível encontrar um máximo divisor comum de 2 ou mais números? Ó, a letra B é o contrário da letra A. Quando eu faço o conjunto dos divisores, a sequência termina em qual número? Nele mesmo, não é? Então, isso significa que o conjunto dos divisores tem fim. Então, eu consigo calcular o máximo divisor comum entre dois números? Sim, consigo. Por quê? Porque os divisores de um número formam uma sequência finita, tá bom? Então, porque os divisores de um número formam uma sequência finita, certo? Letra C. Qual seria o mínimo divisor comum de 2 ou mais números? Qual o menor divisor de todos os números, gente? Lembra, ó, qual é o único divisor de todos os números? É o 1. Ele é o menor. Então, seria sempre o 1. Letra D. É possível que o máximo divisor comum de dois números seja 1? Se a resposta for afirmativa, dê um exemplo. Vocês acham que é possível? Sim. Quer ver só por quê? Por exemplo, ó, eu quero fazer os divisores de 2. Quais são? 1 e 2. Os divisores de 3. 1 e 3. Qual é o único número que se repete aqui? 1. Então, o MDC entre 2 e 3 é igual a 1. Então, o que vocês vão responder na letra D? Sim. Ponto final. Ó, essa aqui é a letra D. Sim. Exemplo. Quem quiser dar outro exemplo, sem ser com o número 2 e o número 3, pode. Mas tem que pensar no número que só vai ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo, certo? Então tá bom. Virou a página 93. Agora sim, olha, vocês vão determinar o máximo divisor comum dos números indicados em cada item. Antes, complete corretamente cada conjunto dos divisores pedido. Use o quadro em branco em cada item para os cálculos necessários. Então, ó, a tia Cris vai fazer a letra A com vocês. O restante vocês vão fazer sozinhos, porque vocês precisam treinar, tá bom? Então, vou apagar aqui para a gente poder fazer. Vamos lá. Letra A. Exercício 2 da página 94. Então, o que eu tenho que fazer? Os divisores de 8, os divisores de 12, os divisores comuns entre 8 e 12, e aí eu vou o MDC
entre 8 e 12. Certo? Então, vamos lá. Começando pelo 8. Qual é o primeiro divisor mesmo? 1. O 8 é par? Sim. Então, ele vai ser divisível por 2. Tem 8 na tabuada do 3? Não. Do 4? Tem. E agora, qual vai ser o próximo? Qual que vocês acham? Do 5, 6, 7 e 8. Cheguei nele mesmo, parei. Agora do 12. Começa com 1. Ele é par? Sim. Então, ele é divisível por 2. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Tem 12 na tabuada do 4? Também tem. Tem 12 na tabuada do 5? Ai, desculpa que eu esqueci de desligar o celular. Ele tocou, tá? Então, tem 12 na tabuada do 5? Não. Tem 12 na tabuada do 6? Tem. Tem 12 na tabuada do 7? Não. Tem 12 na tabuada do 8? Na tabuada do 9? Tem 12 na tabuada do 10? Tem 12 na tabuada do 11? E tem 12 na tabuada do 12? Tem. Então, cheguei nele mesmo, eu paro. Aí, vamos lá. 1, 2 e 4. Quais que eu circulei? Que apareceu nos dois. 1, o 2 e o 4. Nesse conjunto dos divisores comuns, qual é o maior? É o 4. Então, o MDC é o 4. Certo? Então, é isso que vocês vão fazer nas letras B, C e D. E depois a mesma coisa até a letra D. Esse exercício vai até a letra D. Eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, porque eu não quero que seja só cópia, tá bom? Ah, tia Cris, mas para que tem esse quadro? Porque às vezes eu não tenho certeza se eu posso dividir aquele número por outro. Então eu tenho que fazer a conta de dividir, lembra? E ver se ela dá exata. Então esse espaço é para se precisar fazer conta, vocês utilizam esse espaço, tá bom? Número 3. Qual é o maior número natural que divide exatamente os números 40 e 72? Bom, lá no número 3, nós vamos ter então que fazer os divisores de 40, os divisores de 72, os divisores comuns entre 40 e 72, e depois ver qual é o MDC entre 40 e 72. É o mesmo exercício, o mesmo, tá? Então, não tem diferença nenhuma. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Aí, então vamos lá. Divisores de 40, gente. Eu posso dividir o 40 por 1. Ele é par? Então é por 2. O que mais? Tem 40 na tabuada de qual agora? Vamos pensar. Do 4. Tem 40 na tabuada do 5? Tem. Do 6? Não. Do 7? Também não. Do 8 tem. Do 9? Não. Do 10? Tem.
E aí? Do 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não tem, né? Então, nós vamos chegar lá no 20 e depois no 40. Certo? Agora, 72. 1, ele é par? Então, vai por 2. 72 dá para dividir por 3, tia Cris? Aí eu vou lá no quadro se eu precisar fazer conta, hein? Então, ó, por 3. Por 4, tia Cris? Por 5? Não. Por 6, ele é. Tem 72 na tabuada do 7? Do 8? Tem. Do 9? Também tem, né? 10. 11. 12, 18, 24, 36 e 72. Agora, então, eu vou circular aqui. O 1, o 2, o 4... o 8, só, né? Então, o 1, qual que eu vou colocar aqui? O 1, o 2, o 4 e o 8. Qual deles é o maior? O 8. Certo? Bom, nas páginas 96, 97 e 98, eu quero que vocês escrevam, ó, selecionado. 96, 97 e 98. Tá? E aí vocês vão marcar na página 99 a tarefa, certo? Bom, a tarefa, vocês vão fazer exatamente o que nós fizemos na sala de aula hoje, tá bom? Por isso que eu não vou ler com vocês, porque vocês precisam ler os problemas e começar a montar a estrutura de tudo que vocês vão utilizar, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? E aí depois a gente vai fazer a correção, certo? Então hoje nós vamos parando por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.